Amém, irmãos? Graças ao Senhor por mais esse tempo. Agora vamos à parte da palavra. E que nesses dias em que estamos, que o Senhor nos dê graça para que possamos acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Às vezes nós nos encontramos em situações que nos deixam bravos e resistentes contra a palavra, e às vezes nós não nos damos conta que nós estamos nos opondo à palavra, às vezes com justificativas N's, até pessoais, mas prestemos atenção que podemos, em nome das nossas desculpas, estar nos opondo ao Espírito Santo, que usa a sua palavra como lhe apraz, e flui a sua palavra no meio do povo, expondo os nossos corações e nos falando profundamente, deixando-nos somente essa palavra, de que possamos acolher com mansidão. Se fala que é para acolher com mansidão, é porque ao se expor a palavra nós ficamos brabos. Nós manifestamos essa brabeza de diversas maneiras, e que o Senhor nos ajude para que possamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa, esmiuça a penha. Às vezes nossos corações estão endurecidos e precisa da palavra que esmiuça a penha para derrubar as nossas a nossa resistência. Por isso que diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? Então vamos orar e então vamos passar a palavra ao nosso irmão Luciano, que dará continuação ao sentimento que ele tem falado nesses domingos. Nos curvamos, Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo que nós precisamos do Teu socorro nessa manhã, para nos ajudar, Senhor, a acolhermos com mansidão a Tua palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Toma esse ambiente em Tuas mãos, venha conduzir cada detalhe, cada um dos assuntos, e nos dando entendimento para que possamos cooperar com o Espírito Santo, para que essa palavra de fato seja acolhida com mansidão em nossos corações, para que alcance aquilo que o Senhor quer para esse momento, para esse tempo. Por isso toma esse ambiente em Tuas mãos, toma os nossos corações, a condição em que estamos, e nos conduz a Ti mesmo, Senhor, para que juntos possamos ser edificados. Encomendamos nosso irmão em Tuas mãos, que o Senhor conduza o nosso irmão Luciano com graça, com unção, e que possa surpreendê-lo, assim como a todos nós, com a Tua graça nesse ambiente, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Luciano. Amém, irmãos? Permitindo o Senhor, a gente conclui então aqui o sentimento. É Salmo 78. Quero ler alguns versículos com os irmãos. O salmo é grande, a gente não vai ler todo. Mais uma vez te bendizemos, Senhor. Privilégio nosso poder cantar esse hino nessa manhã. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz,
derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Privilégio nosso, Senhor. Os pecadores remidos, lavados no teu sangue, sendo trazidos à tua presença. Que privilégio, Senhor. Bendito seja o teu nome. Concordamos aqui com a oração do nosso irmão, tanto quem fala como quem ouve, todos dependem de ti, Senhor. Particularmente, reconheço que a gente muitas vezes é muito bom de teoria bíblica, mas muito falho no que toca à aplicação da tua palavra no nosso viver diário. Por isso pedimos a tua misericórdia, que o Senhor nos conduza de maneira que a tua palavra seja constituída em nós como vida no nosso dia a dia. Te suplicamos que nos edifique, que nos fale ao coração na tua palavra, que nos direcione pelo teu Santo Espírito e faça cair por terra toda obra das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aí o verso 11 diz assim: esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Avançando mais um pouco aí, o verso 40 diz assim: quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Verso 54: levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram alevosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Saltando aí para o 67. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança. Eu vou parar aí. Irmãos, nós estávamos falando, se o Senhor permitir, a gente conclui o sentimento hoje. O Senhor, ele, quando rememora aqui a história do seu povo, ele mostra o seu cuidado. É sempre importante falar que a gente fala de Israel lembrando da nossa história, povo de Deus, o tratar de Deus com o seu povo no Antigo Testamento é o lidar de Deus com o seu povo hoje. Então, o Senhor nos libertou do Egito com mão forte, nos libertou da escravidão de Satanás, nos libertou do pecado, e Ele tem um propósito nas nossas vidas. Falamos disso, não precisamos repetir. Um propósito que Ele desenhou. Ele é o arquiteto e o edificador dessa cidade que Ele preparou. Na verdade,
desse viver eterno com o seu povo, já transformados, já libertos do pecado, sem lágrimas, sem dor. Ele planejou tudo isso. Mas, irmãos, quando aí você se transporta para a história do povo de Israel, quando você é libertado do Egito, quando você é libertado do poder de Faraó, você contempla as grandes obras do Senhor, mas veja, no início da caminhada, tem um deserto na sua frente. Ao invés de você achar um oásis, pronto, agora eu encontrei Jesus, agora vai ser uma maravilha minha vida. Não, tem um deserto, e eu não preciso ter vivido num deserto para saber o quanto ele é terrível. Aliás, se você está familiarizado com a narrativa do Pentateuco, você sabe que algumas vezes o próprio Deus chama aquele deserto de grande e terrível. Então eu não preciso passar por um deserto para saber o quanto ele é terrível. O que eu sei é de leitura, porque nunca estive lá. Todo o deserto são altíssimas temperaturas, tanto de um extremo quanto de outro. De dia é muito quente, de noite é muito frio. E esse deserto aqui, ele ainda tem o ingrediente de ser um deserto de serpentes e escorpiões. Então, na sua observe, você veio do mundo, Jesus me libertou, aleluia, mas agora tem um deserto na minha frente. O Senhor vai me conduzir na vida cristã. Esse mundo aqui é um deserto. A figura do deserto lá no Antigo Testamento é para nos mostrar que esse mundo é um deserto. Deserto você não planta, você não colhe, você passa por ele. E passa com muita dificuldade. Mas é isso mesmo. É porque o Senhor, tá um som de fundo aí, viu, operador da mesa? Tá um negócio de não sei se sou eu ou se é o microfone. Então o que acontece? O Senhor, Ele está nos conduzindo por esse deserto, porque de fato, nós aqui não temos morada fixa, não. A gente tem que viver aqui o tempo inteiro de olho na cidade que há de vir, na morada que Ele preparou para nós. Então isso aqui é para ser passageiro mesmo. Isso aqui não é para a gente criar raiz nesse mundo. O deserto é um lugar que você passa. Mas o que é que acontece? Como nós temos aprendido, irmãos, não foi à toa. O Deus que é o arquiteto e o edificador, o Deus que tem um plano eterno, claro que Ele sabia que na vida cristã nós enfrentaríamos toda essa dificuldade. Aliás, Ele não só sabia, não, Ele planejou esse deserto. Não é questão de só saber, não, é questão de Ele ter planejado dessa forma. Por quê? Aí, vamos ler, né? Eu quero ler alguns versículos aqui em Deuteronômio. Acompanhe, por favor, comigo. Deuteronômio, 1 capítulo 2. Deuteronômio capítulo 2, verso 7. E depois a gente vai para o capítulo 8. Mas aqui, ó. Deuteronômio 2, verso 7. Diz assim, ó. Você achou aí? Diz assim, ó: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Alguém já disse que quando a Bíblia chamar alguma coisa de grande, considere que é grande. É grande mesmo. Ele sabe que andas por este grande deserto. Aí fala assim: estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Então, irmãos, o deserto para o povo de Israel, a nossa vida cristã cheia de percalço, de dificuldade, mas cheia de bênção também. Tudo isso aqui não é um acidente, não. É plano de Deus. O Senhor, veja comigo aí
Aí no capítulo 8, aí na frente. Capítulo 8, verso 5. Sabe, pois, no teu coração, que assim como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O deserto, todo esse lidar de Deus com o seu povo, e hoje com a igreja, depois que você se converte, depois que você passa a caminhar com Ele, há um projeto. O Senhor quer nos conduzir por essa disciplina. Disciplina, o Senhor compara diretamente como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A disciplina é para nos corrigir, é para nos transformar. E a disciplina não é só punitiva, aquela que Provérbios fala da vara da disciplina, que às vezes o pai precisa corrigir o seu filho fisicamente, chegar ali no bumbum, me entendam bem, e com a vara e pá, para ele sentir a dor, ele provar do que Provérbios fala, que os vergões da ferida purificam o mais íntimo do corpo. Ele sentia aquela dor de assim, eu estou sofrendo porque eu pequei. Tem a disciplina física, mas não é só isso. Tem a disciplina que o Senhor nos conduz pelas dificuldades, pelos percalços, por aquela situação que você queria que fosse de uma forma, mas ela é de outra. Aquele negócio que te desagradou, esse é o deserto, é embaixo daquele calor terrível. Mas não esqueça, Salmo, nunca esqueci desse versículo, Salmo 105, verso 39, ele estendeu uma nuvem como um toldo, ou seja, o calor está grande, mas ninguém vai pegar câncer de pele, porque o Senhor estendeu uma nuvem como um pavilhão, como um toldo sobre o seu povo, e aquela nuvem se movia, caminhando com o seu povo no deserto, para ninguém ser consumido por aquele calor terrível. Então, calma, a situação é deserto, tem calor, tem disciplina, mas não vamos morrer. O Senhor vai nos conduzir. Leia comigo ali Atos dos Apóstolos, venha comigo para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, quando Paulo está pregando o evangelho ali. Atos 13, 17, olha o que fala ali. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Aí o versículo 18 fala assim: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Irmãos, Deus, Ele tirou ali a seu povo do Egito. É o povo que Ele conquistou, que Ele comprou, assim como eu e você somos hoje comprados pelo sangue de Jesus, pertencemos a Ele, mas veja, nós somos o seu povo e Ele vai nos conduzir por esse deserto, e nós somos cheios de maus costumes. Seu filho, se você tem filho, seu filho é lindo, é uma preciosidade, é o presente que Deus te deu, mas está cheio de coisa para ser corrigida, é ou não é? Está cheio de coisa que são maus costumes que você não acha bonito. Você, como pai, vai trabalhar para corrigi-lo, para discipliná-lo, para ele se tornar um homem, uma mulher de Deus, de caráter, é ou não é? Então o Senhor suportou os maus costumes de Israel. Tudo que a gente leu no Salmo 78, se você leu. No Salmo 78 é assim: eles se esquecem das obras de Deus, pecam à vontade no deserto, tentam a Deus. O Senhor continua cuidando deles, porque o pai cuida do filho. Se nós, eu falei no primeiro horário, se a gente tivesse só um contrato com Deus, sabe aquele contrato empresarial? Ó Senhor, o Senhor cumpre uma parte
e eu cumpro a outra. Se fosse isso, já tinha acabado esse contrato. E Deus já tinha nos lançado no lago de fogo, porque a gente não cumpre contrato nenhum. O que nós temos com Deus não é um contrato, não. Quando nós nascemos de novo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós nos tornamos seus filhos, e um filho nunca deixa de ser filho. É por isso que nós não cremos na perda da salvação. Não, nós cremos que nosso Deus disciplina seus filhos. É diferente. Assim como um pai ama o filho, cuida do filho, mas se o filho precisar de uma varada, o pai dá. Então, irmãos, o que Deus tem conosco não é um contrato empresarial. Nós somos seus filhos. Então ele está lá suportando os maus costumes daquele povo no deserto, mas ele está conduzindo o povo, está cuidando do povo. Tinha água, tinha comida, tinha ou não tinha? Agora, quando precisou, teve juízo, morreu gente, porque na casa de Deus, no meio do povo de Deus, tem governo, tem disciplina. Não pensemos nós que agora eu sou filho de Deus e eu vou fazer o que eu quiser. Vou fazer até o limite que o Senhor perceber. João fala assim: há pecado que é para a morte, não ore por ele. Se cometer pecado para a morte, vai morrer. Vai morrer, tem disciplina na casa de Deus. A geração que entrou em Canaã foi a segunda geração. Os pais morreram todos no deserto. Ninguém que saiu de Canaã, ninguém que saiu do Egito, com exceção de Josué e Calebe, entrou em Canaã. Morreu todo mundo. Números 14, o Senhor fala assim: vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, eles verão a terra que vocês desprezaram. Esses filhos aí estão brincando hoje, né? Criancinhas, eles vão entrar e vocês vão ficar. Então você tem tudo isso no deserto. É o Senhor lidando com seu povo, cuidando, conduzindo, mas ao mesmo tempo o povo está lá cheio de mau costume e o Senhor está querendo corrigir. Aqueles que aceitaram a correção, amém, mas aqueles que não aceitaram a correção do Senhor ficaram prostrados. Hebreus 4:3 fala assim: contra quem foi que Deus se irou no deserto? Não foi contra os que pecaram? Então, irmãos, o amor de Deus pelos seus filhos é um amor na verdade, cuida de nós. Nenhum pai vira para o filho e fala assim: hoje você se comportou mal, então você vai passar o dia todo sem comer. Faz isso? Não faz. Não, o pai cuida, se é bebida, se é água, se é alimento, tudo ali, o básico, o pai dá. Agora, questão de caráter, de disciplina, o pai trata. O pai não deixa, porque o Senhor não nos quer somente fortes, Ele quer pessoas de caráter no seu reino, na sua família. Então ele está suportando ali os maus costumes de Luciano em toda a vida cristã. Por isso que fala assim, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Nós estamos nessa jornada. Agora é necessário que a gente compreenda que o Senhor está lidando conosco e que, como um pai, como um homem, disciplina seu filho da mesma forma, aliás, melhor ainda, me disciplina o Senhor, meu Deus. A gente leu agora em Deuteronômio capítulo 8. Leia comigo, por favor, Hebreus capítulo 12, para poder fechar esse. Hebreus capítulo 12, verso 4, diz assim, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação,
que como a filhos discorre convosco. Tem uma exortação para nós aí, tem um encorajamento para nós. Qual é a exortação? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Ó, o Senhor corrige a quem ama. Está cheio de mau costume, o Senhor vai querer corrigir um por um. E açoita a todo filho a quem recebe. Eu me tornei filho de Deus, eu tenho que estar pronto para receber os açoites, não mais da condenação. 1 Coríntios 11 fala assim: porque quando julgados, quando o Senhor pesa a mão sobre nós, quando o Senhor nos julga de alguma maneira, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Deus vai tratar o seu povo diferente do mundo. O juízo de Deus começa pela sua casa. Então primeiro ele vai julgar, disciplinar seus filhos. Depois ele vai lidar com o mundo lá no juízo do trono branco. Mas ele já está lidando conosco antes. Eu sempre me lembro que o irmão Delson uma vez falou para nós uma frase. Ele disse assim: quando a gente se converte, a gente passa a vida toda tentando provar para Deus que nós fomos as melhores escolhas que Ele fez. E Deus é o inverso, Ele tenta provar para a gente o tempo todo que não tinha gente pior para Ele ter chamado. Mas Ele nos chamou. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele vai completar a boa obra. Agora, a questão é a nossa reação. Nós lemos aí no Salmo que o Senhor, quando viu, porque veja, os estágios da disciplina na casa de Deus. Quando o Senhor, é que nem menino, pronto, vamos pegar o exemplo das crianças. A gente aprendeu, nós pais aprendemos que disciplina de filho é assim. Quando é que eu uso a vara da disciplina? No princípio básico. Claro que cada pai, cada mãe tem que orar ao Senhor, o Senhor me dê direção para poder disciplinar meus filhos, cuidar de meus filhos, criar meus filhos. Mas veja, princípio básico. O menino faz uma traquinagem, quebrou um negócio lá. Não é motivo para você pegar uma vara e bater no menino. Não, que é isso, é traquinagem, é criança. Calma, não é assim não. Porém, o menino tinha sido advertido: não brinque aí que essa bola vai bater no jarro. Opa! Aí a bola bateu no jarro e quebrou. Já não é mais traquinagem só, é desobediência. Aí já é mais sério. Opa! Eu já tinha avisado a você que não brincasse aí, que ia quebrar. Então você está vendo? Aí a vara já está se aproximando já, porque já é uma questão de caráter dele. Não é só traquinagem de menino não. Ele foi advertido, ele desobedeceu. Opa, acendeu o sinal vermelho. Porque se você não corrigir a desobediência do menino, ele vai ter um problema com a autoridade. Se ele não aprender a obedecer aos pais, ele não obedece a Deus. Se ele for, como o irmão deu um exemplo uma vez, se ele for atravessar uma rua, ele sem saber que a rua é movimentada, cheia de carro, ele soltar de sua mão e correr desbandeirado para poder na direção da rua ali que está passando um bocado de carro. Se ele não aprender a obedecer o comando, pare, ele vai atravessar a rua e vai morrer. Vai ou não vai? Então, obediência é diferente de traquinagem. Então o Senhor, Ele disciplina a nós como um homem disciplina seu filho. Ele sabe quando é infantilidade nossa, mas Ele sabe quando o caso é esse aqui do Salmo: vou pecar, vou fazer e acabou. Quantos casos, irmãos? Quantos casos de irmãos que
entraram na obstinação, disseram: os irmãos estão me advertindo, mas eu vou fazer. Ok, encontrou com a morte. Literal, está no caixão. Literal, morreu. Porque tem níveis de disciplina na casa de Deus que são níveis colocados pelo Senhor, não é pelos presbíteros, não. Então o Senhor, ele está ali lidando com o seu povo. Tem coisa que, por exemplo, irmão Ni, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó: Moisés teve uma hora que pecou contra o povo de Israel, porque o Senhor falou assim: Moisés, fale a rocha para poder jorrar água para meu povo. Aí Moisés estava com raiva do povo, e aí foi e bateu na rocha. Lembra disso? O Senhor não mandou ele bater, o Senhor mandou ele falar. Aí por causa disso, quem foi considerado pecador foi Moisés e não o povo. Aí irmão Ni, comentando sobre esse aspecto, ele fala assim: é como se o Senhor tivesse dito assim: Moisés, meu povo está com sede, dê água ao meu povo. Porque o Senhor é pai. O Senhor é pai. O menino está na maior traquinagem, mas ele está com sede, você dá água a ele. Entendeu? O Senhor não confunde as coisas. O pai não confunde, a gente que é mau sabe tratar bem nossos filhos, enquanto mais o Senhor. Então Moisés ali, o Senhor não mandou repreender o povo, chamar de rebelde. Não, Moisés, fale ali a rocha para poder jorrar água para meu povo. Só isso, eu quero descedentar a sede do meu povo, só. Aí Moisés foi e agiu nele mesmo e pecou, e por causa disso Moisés não entra em Canaã. Então está vendo? O Senhor sabe muito bem divisar as coisas. Não, Moisés, espera aí, aqui é outro assunto, deixa a rebeldia do povo para depois. Eu estou vendo que meu povo está com sede, eu quero dar água para meu povo, só isso. Fale aí a rocha que vai sair água, pronto. Então o Senhor sabe lidar direitinho. Agora, quando é rebeldia, quando é obstinação, aí o Senhor é mais duro. Tanto que a geração primeira não entra em Canaã. Ou seja, pode ser que Deus nos guarde, porque isso não é um assunto que a gente fala com alegria. Pode ser que chegue um nível na nossa vida que a gente entre numa obstinação, que o Senhor tenha que nos julgar mais severamente. Que o Senhor nos guarde, não precisa chegar a isso. Mas tem disciplina na casa de Deus, que foi Ele próprio que estabeleceu. E é isso que você vê no Salmo. Tem um momento que o Senhor diz assim, ó, a gente leu aí: ah é? Tá bom. Então ele abandona o tabernáculo. Lá tinha o centro da adoração. O centro da adoração, Siló, virou uma bagunça. Os filhos de Eli. Aí a gente pensa que Deus vai manter as aparências. Não, porque é a obra do Senhor, é a igreja. Deus não vai chutar o pau da barraca, não, porque Ele vai manter as aparências. Que Deus não é Deus de aparência, não. Deus chuta o pau da barraca. Ele entregou os filhos dele ao inimigo. Ele destruiu o tabernáculo de Siló. Ele entregou a arca para os filisteus. Porque Deus não mantém aparência, não. Vocês querem continuar assim? Fiquem aí, eu estou indo embora. Foi assim que Deus agiu, quando a situação piorou de vez. Mas até ali, ó, Ele cuidou, Ele cumpriu a promessa dele. Os filhos entraram em Canaã. Agora, pior, quando chega em Canaã, piora tudo de novo. Que é a questão que a gente estava falando. A geração seguinte não precisa ser igual à geração que deu mau exemplo antes, não, irmão. Está dizendo aqui, ó, no início do Salmo, que a palavra era para ser passada para que a geração seguinte não fosse como a geração anterior que se rebelou. Então a geração posterior não precisa repetir os erros da anterior, não. Deus livre e guarde, mas se os pais estão dando mau exemplo, os filhos podem ser bons exemplos. A graça, a capacitação para isso. Não é assim, porque meu pai não está firme, porque minha mãe não reúne, eu também não estou firme, eu também não reúno. De jeito nenhum. Porque a responsabilidade é individual.
Só que quando chega a segunda geração em Canaã, eles também se rebelam, eles também idolatram, eles também pecam. O Senhor tem que lidar com eles da mesma forma. Deus nos guarde. É uma história assim de... E está dizendo lá que o Senhor também não elegeu a tribo de Efraim, não. Rejeitou. Falei para os irmãos no primeiro horário, não vamos ler agora não, mas os irmãos conhecem o texto. Quando se fala da primogenitura, no Antigo Testamento, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha direito a uma herança maior, né? Ele era o sucessor do pai. Como alguns irmãos falam, ele recebia porção dobrada da herança, era o filho primogênito. Rúben era o primogênito de Jacó, perdeu a primogenitura por causa de pecado, se deitou com Bila, se deitou com a serva do pai. Quando Jacó vai abençoar os filhos, em Gênesis 49, Jacó diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque você subiu ao leito de seu pai. Pecado faz a gente perder a primogenitura. Aí, quando você avança, 1 Crônicas capítulo 5, ali é dito que Rúben era o primogênito, mas como ele perdeu a primogenitura, essa primogenitura, esse direito de primogenitura, foi dado aos filhos de José, Efraim e Manassés. Então, eles é que deveriam ter a primazia entre as tribos de Israel. Porém, você ainda sabe de mais uma coisa, lendo Gênesis lá, antes de Jacó morrer, José leva os filhos dele, Manassés e Efraim, para poder serem abençoados por Jacó. E Jacó faz aquela famosa troca de mão, lembra? Era para ele ter colocado a mão direita sobre Manassés, primogênito, a mão esquerda sobre Efraim. Ele faz assim, troca. Aí José ainda tenta corrigir: não, meu pai, não é porque o senhor não está enxergando direito. Esse aqui é que é o primogênito, bota a mão direita nele. Não, meu filho, eu sei. Jacó não enxergava com esse olho aqui, ó, mas o espírito estava em comunhão com Deus, sabia exatamente o que estava fazendo. É assim mesmo, meu filho, ó. É porque esse aqui é o mais velho, mas o mais novo vai ser maior do que ele, ó. Trocou. Aí a Bíblia fala assim: e Jacó colocou o nome de Efraim na frente do de Manassés, mostrando que Efraim tinha primogenitura. Irmão, só que no Salmo 78 nós somos informados que Efraim jogou fora essa primogenitura. Jogou fora. Muito crente, muitos de nós jogam a primogenitura fora. Hebreus 12 fala que nós somos, nós mesmos, nós, todo mundo, a igreja toda, todos os filhos de Deus, nós somos a igreja dos primogênitos. Só tem primogênito aqui. Querendo dizer o quê? Que Deus deu graça, capacitação para todos nós sermos primogênitos, recebermos porção dobrada, servir a Deus com todo vigor. E aí, muito crente tem jogado fora essa primogenitura, tem se eximido, ó, como Efraim, tá armado, preparado, mas no dia do combate foge. Pronto, aí vem outro, às vezes você olha e fala assim: poxa, aquele irmão, rapaz, aquela irmã se converteu um dia desse, mas já está servindo, já está ajudando, já está, e você não entende, é porque Efraim está abrindo mão da dele, aí quem está chegando depois está pegando a primogenitura. Isso é espiritual. Esaú não jogou fora a primogenitura? Era o primogênito. De que me serve primogenitura? Me poupa, eu estou com fome aqui. Tá bom. Aí Jacó, esperto assim, então eu: você me vende? Vendo. Jacó tinha visão, Marcelo falou aqui. Você me vende? Vendo. Aí hoje, se fosse hoje, ia para o cartório e fazer o contrato. Naquele tempo era juramento: jure aqui, vai meu filho. Jurou. Hebreus fala assim:
O juramento põe fim a toda contenda. O juramento é o documento. Jurou que você agora é o primogênito. Acabou. No mundo espiritual, o negócio contratou lá. Aí, sabe o que é o final do povo de Edom, que é Esaú? Você lê o livro de Malaquias, tem assim, ó: povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Jogou fora. E já Jacó mudou de Jacó, o suplantador, o enganador, para Israel, príncipe de Deus. Lutou com Deus e prevaleceu. Aí Jacó aproveitou a primogenitura que ele ganhou. E acerca de Esaú, a Bíblia diz: mas impuro e profano como foi Esaú. Sim. Então, é fácil entender o seu grito. Pronto. Vou repetir. O Marcelo está citando aqui o versículo de Hebreus 12. Não haja entre vós nenhum impuro. Olha como Esaú ficou conhecido: impuro ou profano, como Esaú, o qual por um repasto, por uma sopa, por um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Então, irmãos, é isso. Aí você chega e olha assim: poxa, aquele irmão está crescendo, aquele irmão novo convertido, mas já está crescendo, já reúne e lê a Bíblia, já está compartilhando, já está pregando o Evangelho. É isso, irmão, aquele irmão está crescendo, está crescendo. Quem serve, cresce. Quem serve, cresce. E aí, ó, quando chega no Salmo 78, o Senhor fala assim, ó: e não elegeu a tribo de Efraim. Acabou, não quer não, meu filho, a oportunidade foi dada, não quer não, tem outro. Escolheu antes a tribo de Judá. Pronto. De Judá veio, de fato, o rei que estava no coração do Senhor, que era Davi, e de Judá veio o nosso Senhor Jesus Cristo, a descendência de Judá. Pronto. A tribo que não quis, o Senhor, infelizmente, não vai poder ficar marcando o passo com quem não quer. Então, tudo isso serve como advertência para nós. Eu quero ver aqui, ó, 2 Pedro, para poder concluir com a ajuda do Senhor. A carta aqui de 2 Pedro, capítulo 1. Pedro, pelo Espírito, ele apresenta aqui o antídoto. Qual é a solução para a gente poder não seguir esse caminho aí do povo do Salmo? 2 Pedro 1,3 diz assim, ó: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que texto precioso esse texto de 2 Pedro. Primeiro, eu queria só comentar um parêntese, um detalhe aqui. No versículo 4 diz que as suas preciosas e muito grandes promessas, elas têm sido doadas para nós, com uma finalidade, para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Então veja,
Hoje em dia é só um parênteses. No meio do povo de Deus se fala tanto de promessa, Deus de promessa, 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 mas às vezes fica parecendo que é promessa para eu ficar rico, para eu prosperar, é promessa para eu no deserto aqui, que não se planta nem colhe, eu tenho uma vida de oásis. Promessa, não. As promessas todas da Bíblia, elas têm uma finalidade, é que mais de Cristo seja acrescentado a nós, porque Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e no próprio capítulo 8 a gente vê que esse bem é sermos conformados à imagem do seu Filho, é Deus trabalhar em nós para que a gente passe a exibir a imagem do seu Filho em nós. Esse é o bem que Deus tem para nós. Claro, aqui a gente não vai entrar nesse método, o Senhor cuida de nós com nossos empregos, com nosso sustento, com nossa família, sempre cuidou. Mas essas promessas são para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí, irmãos, depois que você reúne tudo isso aí que Pedro, pelo Espírito, ele vem falando, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, aí no versículo 8 diz assim: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando. Quando você começa a vida cristã, o Senhor, você nasceu, a partir dali você vai crescer, é um processo, é uma vida, é uma jornada, é uma carreira. Assim como na parábola o Senhor deu o talento para eles saírem e negociar o talento. Não é para dizer assim, pronto, agora eu já sou crente, já tenho a salvação, já tenho o perdão dos pecados, a vida eterna, agora eu posso ficar parado. Ou pior, agora eu posso fazer o que eu quero, o que me der na telha. Não, é essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Ou seja, eu vou continuar então com o Senhor na caminhada, servindo a Deus, porque eu vou crescer. Vai aumentar o talento que Ele me deu 1, vai virar 2. Se deu 2 a você, vai virar 4. Se deu 5, vai virar 10. É existindo em vós e em vós aumentando. Para frente, caminhando para frente. Aí diz assim, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos. Tem muito crente aí que está inativo, não está? É crente, é nosso irmão, mas parou, está inativo, deu tilt, deu break, parou, inativo. Nem infrutuosos, porque todo crente ele dá fruto. Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara, todo ramo, né, porque a videira tem uns, ramifica, né? Todo ramo, toda vara que em mim dá fruto, aí o pai vem e poda. A poda dói um pouquinho, mas tem que limpar, tem que podar o ramo. Para quê? Ele dá mais fruto, não é assim? João capítulo 15. Então todo crente ele dá fruto de várias maneiras. No caráter, ele dá fruto também semeando essa palavra e trazendo outros para a fé também. Tudo isso é fruto, frutificando. Mas aí tem crente que virou infrutuoso, não tem fruto. É aquela figueira que o Senhor vai lá e cadê? Só tem folha, mas não tem fruto. Tem aparência, mas não tem resultado. Nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, verso 9, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Você está vendo, irmãos, que a cegueira da Bíblia, cegueira aqui nesse versículo, não é total, você viu isso? É tipo uma miopia.
quando fala assim, ó, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Você pensa que ele não está vendo nada. Não está vendo. Só está vendo o que está perto. Ou seja, o crente, quando está assim nessa situação, não, eu estou vendo. Eu não estou cego, não estou vendo. Você vai falar com ele, irmão, acorde. Não, eu estou vendo. Mas é uma espécie de miopia. Ele não perdeu 100% a visão, mas ele só vê o que está perto. Na verdade, ele só enxerga as circunstâncias. E ó, ele esquece. Quantas vezes no Salmo, se você leu, você viu, quantas vezes no Salmo 78 é dito que eles se esqueceram das obras do Senhor, esqueceram de onde saíram e onde estão agora. Irmão, no Partir do Pão, todo domingo a gente lembra de onde a gente saiu e para onde Ele nos trouxe. Não pode jamais ser esquecido isso, onde eu estava e onde eu estou agora. Mas o crente, ele pode chegar numa situação tão inativa, tão infrutuosa, que ele age, é uma espécie de torpor. Ele vê alguma coisa, mas não vê completamente, ele só vê o que está perto. Se esqueceu do que o Senhor fez na vida dele, se esqueceu do que o Senhor quer continuar fazendo na vida dele, porque é um processo. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é o nosso limite. Naquele dia vai estar tudo pronto, mas tem um processo ao qual a gente deve se submeter. Por isso, irmãos, 10, concluindo: procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Jesus falou no Evangelho assim, ó: muitos são chamados. Todos nós aqui fomos chamados para servir a Deus, mas a nossa atitude determina quem é escolhido ou não. Jesus curou 10 leprosos. Todo mundo saiu dali alegre. Saiu dali não, né? Na verdade saiu em fé, porque eles só foram curados quando encontraram com os sacerdotes. No caminho, antes de encontrar, melhor dizendo, no caminho eles olham uns para os outros e eles estavam curados. Olha que bênção, meu Deus. Aí fica todo mundo alegre. Mas teve um no meio dos 10 que ele não ficou só alegre, não. Ele voltou para agradecer a quem fez aquilo por ele. Tanto o acontecimento é uma lição tão grande para nós, que o Senhor faz questão de chamar a atenção. Não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Só esse voltou? Então, irmãos, muitos são chamados, mas a nossa atitude agora já não é mais com Deus. Ele já chamou, já deu a capacitação. A nossa atitude é que vai confirmar a nossa vocação, o nosso chamado e a nossa eleição. Chamou mesmo, Senhor, eu estou aqui e somos um. É a nossa atitude que confirma, e o contrário também é verdadeiro. Se chamar o menino, se a professora fizer a chamada e disser assim: Iolaia, presente, não é assim? E se não chamar, e se não responder, bota falta. Mas professora, eu estava aqui, você não respondeu. Não é assim? Às vezes a professora, por misericórdia, olha para a pessoa, para ver se ela se toca e responde. Confirmar a vossa vocação e eleição. Você foi chamado, amém. Estou confirmando aqui, Senhor. Como é que você confirma? Com sua atitude. Procurai confirmar com diligência cada vez maior. Se hoje eu tenho um desejo de me reunir, se hoje eu tenho um desejo de estar na comunhão, ou se hoje eu não tenho um desejo de nada disso, mas eu vou, Senhor, eu quero estar lá, eu quero servir ao Senhor, na reunião, na oração, na palavra, na comunhão, eu quero estar junto, eu estou confirmando minha vocação e minha eleição. Porque o contrário disso, Pedro fala assim, ó: porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum.
Não tropeça porque você não vai estar distraído. Quem tropeça é quem está distraído. É quem não procura fazer essa confirmação. É quem não age com essa diligência. Aí tropeça. Procedendo assim, nós temos a garantia aqui do versículo: não tropeçareis em tempo algum. Você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, você vai passar por situação desagradável, mas o Senhor vai estar ali no deserto cuidando de você o tempo inteiro, fazendo você prosseguir. Amém? Irmãos, eu creio que é só 12h35. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos fale aquilo que for a vontade dEle. Quero só orar com os irmãos e passar aqui. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e humildemente pedimos a Ti que o Senhor venha fazer com a palavra nos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem propósito. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus.